E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Dessa vez, vamos explorar o Datasus, um universo de dados sobre a saúde pública brasileira. É muita coisa importante, a gente sabe. Mas, convenhamos, navegar nesse mar de informações pode ser um desafio, né? É verdade, é tanta informação que às vezes a gente se sente perdido buscando uma agulha no pareiro. É tipo isso. Mas calma, a gente está aqui para desvendar os mistérios do Datasus. E para facilitar a nossa vida, vamos apresentar uma ferramenta incrível, o Datasus Fetch. Isso aí. Ele é como um guia, sabe? Um CLI que organiza os arquivos do Dataset de um jeito super intuitivo. Fica bem mais fácil baixar e organizar tudo. Parece mágica. Ah, Mas como ele faz essa organização toda? a mágica está na File Naming Convention. O Dataset Factor usa um padrão para nomear os arquivos. Bem lógico, sabe? Facilita a identificação. Olha só. Um arquivo chamado CIRS 2020 expedition no diocero dorgir cirelador.dbc. E o que isso quer dizer? Significa que esses dados são da base Serahorade, Sistema de Informações Hospitalares do SIS, referentes a São Paulo USP em 2020, e a última modificação foi em 2 de janeiro de 2021. Ah, entendi. Só de bater o olho no nome do arquivo a gente já sabe tudo? Bem melhor do que aqueles nomes confusos que a gente encontra no site do Datasso. Com certeza. E essa padronização ajuda não só a gente, mas também os softwares que a gente usa para analisar os dados. Legal. Mas e aí, como a gente faz para ter essa ferramenta mágica? É difícil de instalar. Que nada. Super fácil. Se você usa Python, é só abrir o terminal e digitar pip install Dataset Fetch. Só isso? E se eu não uso Python, tem outra opção. Tem sim. Com o Pipix, você instala o Datasus Fetcher globalmente no seu sistema. É só digitar pipix install Datasus Fetcher no terminal. Beleza. Agora, como a gente descobre quais bases de dados estão disponíveis no Datasus? Para isso, o Datasus Fetcher tem o comando list datasets. Ele mostra todas as bases, tipo o SINASS, Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SIM, Sistema de Informações sobre Mortalidade e várias outras. E o que mais ele mostra? Além do nome da base, ele mostra também quantos arquivos tem, o tamanho total e o período que os dados cobrem. É como ter um catálogo do Datasus na mão. E como a gente vê essas informações? Ele mostra tudo numa tabela bem organizada. Por exemplo, a base CIRD tem 8.968 arquivos, somando 157,5 miglis, e cobre de janeiro de 2000 a abril de 2011. Já a Synapse Next é menor, com 9 arquivos, 0,5 miglis, e cobre de 2014 a 2022. Nossa, quanta informação! Dá para ter uma ideia do tanto de dados que o Datasus disponibiliza. Mas vamos ao que interessa. Como a gente baixa os arquivos? Para isso, a gente usa o comando data, a estrela do show. Ele baixa os arquivos no formato DBC, o padrão do Datasus. A sintaxe é simples. Datasus fetcher data nome da base data de diretório. Então a gente só precisa de qual base a gente quer e onde salvar os arquivos. Exatamente. E se eu quiser dados só de um período específico? Sem problemas. Você usa as opções Start e End. Por exemplo, para baixar os dados da base Sinandeng, que tem informações sobre dengue, entre 2010 e 2023, o comando seria Datasus fetch data Sinandeng start 2010 e 2023 data dir.data. Muito prático. E se eu precisar de dados só de uma região específica, como eu faço? Aí você usa a opção Regions, seguida da sigla do estado ou da região. Por exemplo, para baixar os dados da base CIAPEP, Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, entre 2010 e 2023, só para São Paulo e Rio de Janeiro, o comando seria Datasus Fetcher Data CIAP Start 2010 and 2023 Regions SPEG Data dir.data. Nossa, quanta flexibilidade. Dá para filtrar os dados de várias maneiras, otimizando o download e economizando espaço no computador. Exatamente. O Datasus Fetcher foi feito para tornar o acesso aos dados do Datasus o mais simples e eficiente possível. E a documentação. Como a gente acessa para entender a estrutura dos dados e as variáveis? Afinal, ter os dados sem saber o que eles significam não adianta muito, né? Verdade. Para isso, o Datasus Fetcher tem o comando docs. Ele baixa a documentação das bases, que é essencial para a gente entender o significado de cada variável e como os dados estão organizados. E para complementar a documentação, a gente tem o comando AL, que baixa tabelas auxiliares com informações extras, tipo tabelas de conversão de códigos, certo? Isso mesmo. Essas tabelas são super úteis para decodificar os códigos que aparecem nos arquivos de dados. Legal. Agora me tira uma dúvida. A cada download, o Datasus Fetcher baixa a versão mais recente do arquivo, né? E o que acontece com as versões antigas? Elas ficam acumuladas no meu computador. Sim, ele mantém as versões antigas no diretório de dados. Entendi. E se eu quiser só os dados mais recentes, o que eu faço? Aí você usa o comando archive, ele move os arquivos antigos para outro diretório, liberando espaço no principal e mantendo tudo organizado. Que legal. Parece que o Datasus Fetcher pensou em tudo para facilitar a nossa vida. Mas me fala, você acha que ele é fácil de usar, mesmo para quem não é esperto em programação? Com certeza. O Datasus Fetcher foi projetado para ser intuitivo e amigável para todo mundo. Então, pessoal, preparem seus computadores. Com o Datasus Fetcher, o Datasus fica muito mais acessível e fácil de usar.
E no próximo bloco, a gente vai mostrar como analisar esses dados e extrair informações valiosas sobre a saúde da população brasileira. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta ao nosso mergulho no Datasus. Isso aí. A gente já viu como o Datasus Fetcher facilita a vida para baixar e organizar os dados. Mas agora, a pergunta que não quer calar. O que a gente faz com esses arquivos DBC? Eles parecem meio misteriosos. Eles não mordem. Na verdade, os arquivos DBC são bancos de dados e para a gente analisar, precisa de softwares específicos. Tem várias opções, pagas e gratuitas. A escolha vai depender do que você quer fazer e da sua familiaridade com cada programa. Então, se eu manjo de Python, por exemplo, posso usar alguma ferramenta específica para lidar com esses arquivos DBC. Exatamente. Se você é fera em Python, a biblioteca Pandas é sua melhor amiga. Ela é poderosa para manipular e analisar dados e vai te ajudar a decifrar os segredos dos arquivos DBC. Legal. E para quem prefere a linguagem AI, tem alguma opção? Claro. O pacote read.dbc no Era é perfeito para isso. Com ele você consegue ler os arquivos DBC e começar a explorar os dados rapidinho. Ju! E como a gente usa esse pacote? Primeiro, você precisa instalar o pacote no R. Usa o comando install packages read.dbc. Depois é só carregar o pacote com o comando library read.dbc. E aí usa a função read.dbc para ler o arquivo DBC. Quer ver um exemplo? Quero. Adoro exemplos práticos. Digamos que você baixou o arquivo Cindem 2022 baby20230821.bbc. Da base Cindem, que como a gente viu, tem dados sobre DN do Brasil em 2022. Para ler esse arquivo no E, você usaria esse comando. Dados read.dc, data Cindem 2022, dano em 2022, baby2 Parece simples. E o que acontece depois que a gente roda esse comando? Aí a mágica acontece. Os dados do arquivo DBC vão estar disponíveis no objeto dados, prontos para serem analisados. Você pode usar as funções do Era para explorar os dados, criar gráficos, calcular estatísticas e descobrir um monte de coisas interessantes. Nossa, as possibilidades são infinitas. Mas me dá uns exemplos. O que a gente pode descobrir explorando os dados do Datasus? Que tipo de perguntas a gente pode responder? Pensa comigo. Com os dados do Ciran, a gente pode ver como os casos de dengue se distribuem por estado e município. Dá para identificar áreas com mais risco de surtos, acompanhar a sazonalidade da doença e até avaliar a efetividade de campanhas de prevenção. É verdade. E com os dados do SER, o que a gente pode fazer? Como se a gente mergulha no mundo das internações hospitalares. Dá para analisar os custos dos procedimentos, a qualidade dos serviços do SUS e até identificar gargalos no sistema. Ou seja, o Datasus é uma ferramenta poderosa para quem quer entender a saúde pública do Brasil. A gente consegue ter uma visão geral da saúde da população e usar essas informações para tomar decisões, tanto para gestores quanto para pesquisadores e profissionais de saúde. Exatamente. E o melhor é que com o Datasus Fetcher, o acesso a esse monte de dados fica ainda mais fácil e intuitivo. Mas é importante lembrar que o Datasus também tem suas limitações, né? Sim, claro. É fundamental lembrar que os dados do Datasus podem ter vieses e lacunas. Por exemplo, nem todos os casos de doença são notificados, o que pode levar à subnotificação em algumas áreas ou para certas doenças. E a qualidade dos dados pode variar entre os estados e municípios. Entendi. Então a gente precisa ter um olhar crítico sobre os dados e considerar esses fatores na hora de fazer as análises. Exatamente. Analisar dados exige cuidado, rigor científico e interpretação crítica. Mas com as ferramentas certas e o conhecimento adequado, o Datasus vira um aliado poderoso para a pesquisa e a gestão da saúde. E ajuda a gente a construir um sistema de saúde mais eficiente e justo para todos. E falando em ferramentas certas, a gente não pode esquecer do Datasus Fetcher, que simplifica o acesso a esse mar de dados e abre portas para novas descobertas. Com certeza. O Datasus Fetcher é um passo importante para democratizar o acesso aos dados do Datasus e promover um debate mais informado sobre a saúde pública no Brasil. Mas antes de começar a analisar os dados, é essencial entender a metodologia de coleta, as limitações de cada base de dados e consultar documentação, né? Afinal, a gente quer fazer análises robustas e confiáveis. Sem dúvida. A documentação é a nossa bússola nesse oceano de informações. Ela nos guia na interpretação dos dados e ajuda a evitar erros e conclusões erradas. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse universo, o que você recomenda? Tem vários cursos online, tutoriais e comunidades online dedicados à análise de dados do Datasus. Uma dica legal é dar uma olhada na página do próprio Datasus. Eles têm vários materiais e recursos para ajudar os usuários. Perfeito! Então, pessoal, mãos à obra. Com o Datasus Fetcher e a documentação em mãos, vocês estão prontos para desvendar os segredos do Datasus e descobrir informações valiosas sobre a saúde da população brasileira. E no próximo bloco a gente vai mostrar uns exemplos práticos de como usar o Datasus Fetcher e o RO para analisar os dados do Datasus e responder a perguntas importantes sobre a saúde pública no Brasil. Fiquem ligados. Ufa!
Chegamos ao fim do nosso mergulho no Datas. Que jornada incrível, hein? É verdade, tanta coisa legal que a gente viu, né? Desvendamos os mistérios do Datasus, exploramos o Datasus Fetcher e como ele pode facilitar a nossa vida nesse mundo de dados da saúde. É isso aí. Aprendemos a baixar os arquivos, organizá-los e até usar o ERA para analisar e extrair informações importantes. E o principal, né? Vimos como o Datasus pode ajudar a gente a entender a saúde da população brasileira e como usar essas informações para criar políticas públicas mais eficazes e construir um sistema de saúde mais justo para todo mundo. Mas a nossa aventura não termina aqui, né? O Datasus é um mar de informações e a cada novo dado que a gente analisa surgem mais perguntas e novas descobertas. Com certeza. O que a gente espera é que vocês continuem explorando o Datasus, se aprofundem nas análises, descubram novas perspectivas e participem do debate sobre a saúde no Brasil. Afinal, o Datasus é de todos nós, né? Exatamente. Então, pessoal, mãos à obra. Baixe o Datas Fetcher, explorem as bases de dados, façam suas análises e compartilhem suas descobertas. A informação é a chave para a gente transformar a realidade. É isso aí. A gente se despede por aqui, mas a pesquisa continua. Até a próxima e boas análises!